Muito bem, isto é o que está faltando aqui. Vamos trabalhar então? Bom, pessoal, o que ocorre aqui é o seguinte: você não vai achar nenhum papelão de reposição, um arremate tão perfeito aqui nesses cantos aqui, nessas quinas, tá? Quanto esse aqui, que é o original, tá? E todo papelão de reposição que eu vi até hoje é bastante crítico, e ele deixa faltando aqui coisa de, sei lá, 3 ou 4 dedos, né? E além de ficar um acabamento muito ruim, né, você perde aqui um pouco desse último espaço porta-mala. Pode passar um objeto aqui para baixo, enfim, né? Ó, aqui outro canto crítico também, tá? Geralmente os papelões de reposição eles acabam aqui, ó, tá? Eles têm aqui, ó, quase que uma mão a menos aqui, tá? De diferença, né, em cima do gargalo do combustível, né? Então, como esse aqui é original, ele serve de molde perfeito, tá? A única diferença, de fato, é aqui na parte de reservatório do fluido de freio, porque na 7.3 o cilindro é simples, né? O sistema de freio é simples, então o reservatório é menor. E esse recorte aqui, ele está adaptado ao reservatório do cilindro duplo, né? Que ele é mais comprido aqui, né? Tá? Típico da 77 em diante. Então aqui é questão de fazer um pequeno ajuste para cobrir, digamos, essa parte aqui, mas você vai contar com todo o comprimento máximo aqui, os arremates perfeitos, tá? Essa orelha, enfim, ó. E como vocês podem notar, inclusive aqui nas caixas de roda, tá? Aqui existe um desenho de recorte, né? Mais largo, e no lado de cá um desenho mais curto, né? Isso também vai ser respeitado, porque isso é uma característica dessa forração aqui de papelão, né? Então eu coloquei o material original da 79 na 73 e ele vai servir como meu molde, ou seja, nada melhor do que ter uma peça original para fazer uma réplica o mais perfeita possível, né? Então é isso aí, mãos à obra. Certo, então são apenas 4 as etapas de realização desse trabalho. Primeira etapa, tomada de medidas. Segunda etapa, compra e seleção do material. Terceira etapa, corte sobre o molde. E quarta e última etapa, pintura e acabamento. Ok, pessoal, qual foi o material escolhido? O material escolhido é este aqui, tá? É o famoso papel de juntas, né? Papel para juntas de motor, também conhecido como velumoide, certo? Aqui vocês estão vendo essa marca, não necessariamente precisa ser dessa, não estou fazendo nenhuma recomendação nem propaganda, mas qual é a característica desse material? Ele é um material feito por fibras, né? Ele apresenta uma certa firmeza e uma elasticidade, então na sua aplicação por junta ele absorve a água, enfim, né? Ele permite pintura e o detalhe, a espessura é muito parecida com o original, tá? Eu medi aqui e comparei com o que eu tinha disponível no mercado, ó, a espessura é mais ou menos 1,6 milímetro, tá? E esse material vai dar o nosso corte adequado. Quanto às medidas, depois eu posso passar um esquema para vocês. Mas basicamente eu selecionei dessa forma. Comecei de orelha a orelha, tá? Então aqui eu determinei que nós temos 1,30 mais ou menos, já contando com a pequena margem de segurança. Então 1,30 na largura do veículo e a altura desse papelão, desta ponta até a outra, considerando a dobra, 71 centímetros no sentido longitudinal. Então 71 centímetros aqui contra 1,30 m nesta largura, certo? Então agora com o material, em posse do material aqui, no tamanho que me corresponde, eu vou colocar o papelão original por cima e vamos tentar tirar o molde. Isso é a pintura, isso é o acabamento. Bom, meus amigos, houve um tempo em que os homens eram mais capazes, né? Usavam gravatas, poliam seus sapatos e suas botas, né? Então esse é o material que nós vamos usar para fazer o acabamento, certo? Quem for raiz já entendeu como é que funciona, né? Para aqui a escova e o material é isso aí. Espalha a cera no papelão e depois braço.
Está pronto, meus amigos. Esse é o forro original do porta-malas da Brasília. Fechamento perfeito. Bom, pessoal, então nós chegamos aqui ao resultado final desse pequeno trabalho, que foi a confecção manual do forro do porta-malas dianteiro da Brasília, também conhecido como papelão do porta-malas, certo? E como parte dos resultados, uma das coisas que eu posso concluir é o seguinte, que com um custo um pouco superior ao dobro do que seria um papelão pronto, eu tenho um produto muito melhor acabado, de melhor qualidade e com uma apresentação realmente superior ao padrão original, certo? E do ponto de vista de mão de obra, nós aplicamos, primeiro fizemos o corte baseado no modelo original, que nos ajudou muito, sem dúvida. Depois a tinta em spray também facilitou o trabalho, porque ela preparou a superfície para ficar tingida, certo? Cobrindo toda a cor original desse material. E numa segunda etapa, a aplicação da graxa de sapato, né, da cera de sapato, que pelos seus componentes ela aumentou o brilho, terminou de tingir a superfície e vai manter esse material aqui protegido por um longo tempo, inclusive contra eventuais riscos se tiver o devido cuidado no manuseio e também até de certa forma como água, certo? E como uma conclusão final, o que eu posso dizer é que se você é mais experiente na vida, você já percebeu que vale a pena certos sacrifícios manuais, ou certos sacrifícios, né, na forma de um trabalho manual, para obter um resultado de maior excelência, um resultado de mais alto nível, especialmente quando o seu critério já é elevado, certo? E se você é jovem, eu acredito que você também possa ter aprendido que vale a pena você aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento manual e colocar ele em prática, por mais difícil que em princípio possa parecer, para você não ficar apenas dependente dessa tecnologia hoje tão dedicada em aplicativos, em internet, em cliques, etc, certo? Porque aprendendo um trabalho manual, uma habilidade manual nova, você coloca um conhecimento extra na sua vida que eventualmente pode lhe ser útil no momento que você não puder contar com essa tecnologia, certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês mais uma vez por terem acompanhado esse vídeo. Se você acabou de entrar no canal, seja muito bem-vindo desde já. E se você já conhece o canal e já é inscrito, não esqueça de dar um like e de compartilhar esse vídeo se ele foi de importância e relevância para você. Tá joia? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.